Muitas pessoas acreditam que a manipulação acontece apenas quando alguém mente de forma evidente, faz ameaças ou tenta controlar cada passo da outra pessoa. Mas os narcisistas mais habilidosos raramente agem dessa maneira logo no início. O verdadeiro poder deles está em algo muito mais difícil de perceber. Eles não tentam apenas controlar suas decisões. Eles tentam controlar a forma como você interpreta aquilo que está acontecendo. Em outras palavras, o objetivo não é apenas influenciar suas ações, mas influenciar sua percepção da realidade. Quando isso acontece, a pessoa deixa de confiar nos próprios pensamentos e passa a depender da versão dos fatos apresentada pelo manipulador. No começo da relação, tudo parece normal. Muitas vezes, o narcisista se mostra compreensivo, atento e interessado. Ele parece ouvir com atenção, demonstra empatia e cria a sensação de que finalmente alguém o entende de verdade. É justamente essa sensação de segurança que abre as portas para o próximo passo. Enquanto você acredita estar construindo confiança, ele está observando como você pensa, como reage aos conflitos e quais são suas maiores inseguranças. Isso permite que ele entenda exatamente quais estratégias poderão ser usadas mais tarde para influenciar sua visão sobre os acontecimentos. Com o passar do tempo, pequenos episódios começam a surgir. Você se lembra claramente de algo que aconteceu, mas ele afirma que não foi daquele jeito. Você recorda uma conversa específica, mas ele insiste que nunca disse aquilo. Em um primeiro momento, você não dá muita importância. Afinal, qualquer pessoa pode esquecer algo ou interpretar uma situação de forma diferente. O problema surge quando isso se torna frequente. Aos poucos, você percebe que quase todas as divergências terminam da mesma forma. Sua memória é colocada em dúvida e a versão dele sempre parece prevalecer. Esse processo é perigoso porque não acontece de uma vez. Se alguém tentasse destruir sua confiança imediatamente, você perceberia o ataque. O narcisista entende isso intuitivamente. Por isso, ele trabalha de maneira gradual. Cada pequena dúvida plantada em sua mente funciona como uma gota caindo constantemente sobre uma pedra. Uma gota não faz diferença. 10 também não. Mas depois de centenas delas, a estrutura começa a mudar. Da mesma forma, cada questionamento sobre sua percepção vai enfraquecendo a confiança que você tem em si mesmo. Em determinado momento, você começa a revisar mentalmente tudo o que acontece. Antes de expressar uma opinião, passa a se perguntar se realmente entendeu a situação corretamente. Antes de defender um ponto de vista, tenta analisar se não está exagerando. Antes de confiar nos próprios sentimentos, busca confirmação externa. O que antes era uma convicção natural, passa a ser uma dúvida constante. E é exatamente nesse ponto que a manipulação se torna mais eficiente. Quando você não confia em si mesmo, fica muito mais vulnerável à influência de quem parece ter todas as respostas. Carl Jung acreditava que uma pessoa precisa manter uma conexão sólida com sua própria consciência para viver de forma autêntica. Quando alguém perde essa conexão, torna-se mais suscetível às influências externas. É exatamente isso que acontece em uma relação marcada pela manipulação psicológica. Aos poucos, a pessoa deixa de olhar para dentro em busca de respostas e passa a olhar para o manipulador. Ela começa a acreditar que a interpretação dele é mais confiável do que a própria experiência. Sem perceber, entrega a outra pessoa uma autoridade que nunca deveria ter sido entregue. O mais preocupante é que muitas vítimas não percebem esse processo enquanto ele está acontecendo. Elas acreditam que estão apenas tentando manter a paz, evitar discussões ou salvar a relação. Pensam que estão sendo compreensivas e flexíveis, mas existe uma diferença enorme entre estar aberto ao diálogo e abandonar completamente sua própria percepção. Quando alguém sempre precisa ceder sua versão dos fatos para aceitar a versão de outra pessoa, algo está errado. Uma relação saudável permite diferentes perspectivas. Uma relação manipuladora exige que apenas uma delas sobreviva. Outro aspecto importante é que o narcisista raramente apresenta sua versão dos fatos de forma agressiva o tempo todo. Muitas vezes,
ele mistura verdades com distorções. Isso torna tudo ainda mais confuso. Se ele mentisse sobre tudo, seria fácil identificá-lo. Mas quando algumas partes parecem verdadeiras, a vítima começa a questionar sua capacidade de discernimento. Ela pensa: talvez eu realmente esteja interpretando errado. Essa dúvida constante cria um ambiente onde a manipulação pode crescer sem encontrar resistência significativa. Com o tempo, essa dinâmica afeta áreas que vão muito além da relação. A pessoa começa a duvidar das próprias decisões, dos próprios sentimentos e até dos próprios valores. Situações simples passam a gerar insegurança. Escolhas que antes eram naturais se tornam difíceis. A confiança pessoal diminui porque a mente foi treinada a desconfiar de si mesma. O manipulador se beneficia disso porque quanto mais frágil for sua confiança interna, mais fácil será conduzir suas reações, suas emoções e suas decisões. É por isso que muitas pessoas saem de relações com narcisistas dizendo que não reconheciam mais quem eram. Elas não perderam apenas tempo ou energia emocional. Perderam a conexão com a própria voz interior. A capacidade de confiar nos próprios julgamentos foi enfraquecida por anos de questionamentos, distorções e invalidações constantes. E reconstruir essa confiança costuma ser uma das partes mais difíceis do processo de recuperação. Afinal, quando alguém aprende a duvidar de si mesmo durante muito tempo, voltar a acreditar na própria percepção exige esforço e consciência. A verdade é que o maior objetivo desse jogo não é fazer você acreditar em uma mentira específica. O verdadeiro objetivo é fazer você acreditar que não pode confiar em si mesmo. Quando isso acontece, o manipulador não precisa mais convencer você de cada detalhe. Sua mente passa a fazer parte do trabalho por ele. E é justamente nesse ponto que muitas pessoas ficam presas por anos sem compreender o que está acontecendo. Elas procuram respostas fora, quando a principal batalha sempre esteve dentro delas. Mas para conseguir exercer esse nível de influência, o narcisista precisa conhecer algo muito específico sobre você. Ele precisa descobrir onde estão suas inseguranças, seus medos e suas feridas emocionais mais profundas. Porque o narcisista não manipula apenas aquilo que vê na superfície. Ele procura aquilo que está escondido, aquilo que você raramente mostra para os outros. Quanto mais ele conhece suas vulnerabilidades, maior se torna sua capacidade de influenciar suas emoções e suas decisões. É por isso que muitas vítimas ficam confusas quando tentam entender o que aconteceu. Elas se lembram de ter compartilhado sonhos, medos, traumas e experiências pessoais, acreditando que estavam construindo intimidade. Afinal, é natural que duas pessoas próximas conversem sobre suas dores e inseguranças. Em relações saudáveis, essa troca fortalece a confiança. Mas no caso do narcisista, muitas vezes essas informações não são recebidas com o objetivo de criar conexão. Elas são armazenadas como ferramentas que poderão ser utilizadas no futuro. No início, ele demonstra um interesse incomum por sua vida. Faz perguntas sobre sua infância, seus relacionamentos anteriores, suas decepções e suas maiores dificuldades. Isso pode parecer um sinal de carinho e preocupação. E justamente por parecer algo positivo, poucas pessoas percebem qualquer risco. Elas acreditam que finalmente encontraram alguém disposto a ouvir sem julgamentos. Enquanto isso, o narcisista está formando um mapa emocional extremamente detalhado da pessoa que está diante dele. Esse mapa revela muito mais do que simples informações. Ele mostra quais situações despertam medo, quais palavras provocam culpa e quais experiências ainda causam sofrimento. Com o tempo, o narcisista aprende exatamente quais emoções podem ser ativadas para produzir determinadas reações. Ele entende quais assuntos fazem você se sentir inadequado, quais lembranças despertam insegurança e quais necessidades emocionais permanecem sem solução dentro de você. Essas informações se tornam extremamente valiosas para quem deseja manipular. Carl Jung falava sobre a existência da sombra, um conceito que representa aspectos da personalidade que muitas vezes não reconhecemos completamente ou preferimos esconder. Isso inclui inseguranças, medos,
sentimentos de rejeição, vergonha e outras experiências difíceis que carregamos ao longo da vida. Quanto menos consciência temos dessas áreas, mais influência elas exercem sobre nosso comportamento. E é justamente por isso que pessoas manipuladoras costumam encontrar tanto espaço para agir. Elas percebem aquilo que a própria vítima ainda não enxergou claramente em si mesma. Imagine alguém que passou a vida inteira buscando aprovação. Talvez essa necessidade tenha surgido na infância, através de críticas constantes ou falta de reconhecimento. Mesmo na vida adulta, essa pessoa pode continuar carregando o desejo de ser aceita e valorizada. O narcisista percebe isso rapidamente. Então, alterna momentos de aprovação com momentos de rejeição. Quando elogia, faz a vítima se sentir especial. Quando critica, faz com que ela se esforce ainda mais para recuperar aquela aprovação perdida. Sem perceber, ela entra em um ciclo onde suas emoções passam a ser controladas por alguém de fora. O mesmo acontece com quem tem medo de abandono. O narcisista identifica essa vulnerabilidade e aprende a utilizá-la em momentos estratégicos. Sempre que surge um conflito, ele ameaça se afastar, ficar frio ou interromper a comunicação. Para alguém que teme ser abandonado, essa possibilidade gera enorme ansiedade. Muitas vezes a pessoa acaba cedendo, pedindo desculpas por coisas que não fez ou aceitando situações injustas apenas para evitar a perda da relação. O manipulador sabe exatamente qual botão emocional está pressionando. O mais impressionante é que muitas dessas estratégias não precisam ser planejadas conscientemente. Narcisistas experientes desenvolvem uma capacidade quase automática de perceber vulnerabilidades emocionais. Eles observam padrões, reações e comportamentos. Prestam atenção no que provoca tristeza, insegurança ou necessidade de validação. Cada conversa fornece novas informações. Cada momento de vulnerabilidade oferece novos recursos que poderão ser usados mais tarde. Enquanto uma pessoa acredita estar fortalecendo a intimidade, a outra está fortalecendo seu poder de influência. Por isso, tantas vítimas relatam uma sensação estranha após o término da relação. Elas percebem que justamente as partes mais sensíveis de suas vidas foram usadas contra elas. Aquilo que compartilharam em busca de compreensão acabou se transformando em fonte de sofrimento. Comentários que pareciam inocentes passam a fazer sentido quando observados em retrospecto. A pessoa percebe que muitas críticas atingiam exatamente suas maiores inseguranças. Muitos conflitos surgiam justamente em áreas onde ela já se sentia vulnerável. Essa dinâmica cria um desgaste emocional profundo porque a vítima começa a viver em estado de alerta constante. Ela sente que precisa esconder suas emoções para não fornecer mais informações que possam ser usadas futuramente. Aos poucos, deixa de ser espontânea, passa a medir palavras, controlar reações e evitar conversas importantes. A relação deixa de ser um espaço de segurança e se transforma em um ambiente onde qualquer vulnerabilidade pode se tornar um ponto de ataque. O problema é que ninguém consegue viver dessa forma por muito tempo sem sofrer consequências emocionais. Quando uma pessoa precisa esconder quem realmente é para se proteger, ela começa a perder contato consigo mesma. Seus sentimentos passam a ser reprimidos. Suas necessidades deixam de ser expressas. Sua autenticidade vai sendo substituída por comportamentos defensivos. O resultado é uma sensação crescente de esgotamento e confusão, porque ela já não sabe mais se está agindo de acordo com seus próprios desejos ou apenas tentando evitar conflitos. Jung acreditava que o autoconhecimento era uma das formas mais importantes de proteção psicológica. Quanto mais uma pessoa conhece suas próprias feridas, menos poder elas exercem sobre sua vida. Isso não significa eliminar todas as inseguranças ou medos. Significa reconhecê-los de forma consciente. Quando você entende suas vulnerabilidades, torna-se muito mais difícil para alguém utilizá-las contra você. O manipulador depende daquilo que permanece oculto. Ele se fortalece na falta de consciência. Quando a luz do autoconhecimento alcança essas áreas, grande parte desse poder desaparece. É por isso que a recuperação de uma relação manipuladora
não envolve apenas se afastar do narcisista. Também exige olhar para dentro e compreender quais feridas permitiram que aquela dinâmica se sustentasse por tanto tempo. Essa não é uma questão de culpa. Não significa que a vítima seja responsável pela manipulação. Significa apenas reconhecer que existem áreas emocionais que precisam ser fortalecidas para impedir que situações semelhantes se repitam no futuro. Quanto mais consciente uma pessoa se torna de seus próprios medos, inseguranças e necessidades emocionais, menor é a capacidade de um manipulador controlar suas reações. Ela deixa de buscar desesperadamente aprovação. Deixa de agir movida pelo medo da rejeição. Deixa de depender da validação externa para definir seu valor. E quando isso acontece, o narcisista perde uma de suas armas mais importantes. Mas existe uma estratégia ainda mais perigosa que surge depois que ele conhece suas vulnerabilidades. Em vez de apenas explorá-las, ele começa a transferir seus próprios defeitos e conflitos para você, fazendo com que carregue um peso que nunca foi seu. A projeção é uma das armas psicológicas mais confusas que um narcisista utiliza, porque ela ataca diretamente a forma como você enxerga a si mesmo. Em vez de assumir seus erros, reconhecer suas falhas ou enfrentar seus próprios comportamentos destrutivos, ele encontra um caminho mais fácil. Ele pega aquilo que existe dentro dele e coloca sobre você. O problema é que isso acontece de maneira tão frequente e convincente que, com o tempo, a vítima começa a acreditar que realmente é responsável por problemas que não criou. Carl Jung falava sobre a tendência humana de rejeitar aspectos de si mesmo que causam desconforto. Em vez de admitir determinadas características, muitas pessoas tentam ignorá-las ou escondê-las. O narcisista leva esse comportamento a um nível muito mais intenso. Como sua necessidade de preservar uma imagem perfeita é extremamente forte, ele tem enorme dificuldade em reconhecer seus defeitos. Então, ao invés de olhar para dentro, ele direciona sua atenção para fora. Ele encontra alguém próximo e transforma essa pessoa em depósito dos problemas que não quer enxergar em si mesmo. É por isso que muitas vítimas vivem situações extremamente contraditórias. O narcisista pode ser mentiroso, mas acusa você de mentir. Pode ser egoísta, mas diz constantemente que você só pensa em si mesmo. Pode manipular pessoas ao seu redor, mas insiste que você é quem está tentando controlar tudo. Para quem observa de fora, essas acusações podem parecer absurdas. Mas para quem está dentro da relação, a situação costuma ser muito mais complicada. Afinal, ouvir a mesma acusação repetidamente acaba gerando dúvidas, mesmo quando ela não faz sentido. Esse é um dos motivos pelos quais a projeção funciona tão bem. O ser humano naturalmente gosta de refletir sobre o próprio comportamento. Pessoas conscientes procuram corrigir erros, melhorar atitudes e desenvolver maturidade emocional. O narcisista se aproveita dessa característica. Quando faz uma acusação, sabe que a vítima provavelmente irá analisá-la seriamente. Ela começa a pensar se realmente agiu daquela forma. Revisa conversas, relembra acontecimentos e procura sinais de que talvez exista alguma verdade naquilo que está ouvindo. Enquanto isso acontece, algo importante passa despercebido. A atenção deixa de estar voltada para o comportamento do narcisista e passa a estar focada exclusivamente na vítima. Em vez de questionar quem está acusando, ela passa a questionar a si mesma. Em vez de analisar os atos do manipulador, passa a analisar seus próprios defeitos. É exatamente esse deslocamento de foco que torna a projeção tão eficiente. O narcisista consegue evitar responsabilidade enquanto a outra pessoa gasta energia tentando provar sua inocência. Com o tempo, esse processo se torna extremamente desgastante. A vítima passa a viver em constante estado de autodefesa. Ela sente necessidade de explicar tudo, justificar tudo e provar o tempo inteiro que não é aquilo que estão dizendo. Cada conversa se transforma em um tribunal onde ela precisa apresentar argumentos para demonstrar que não é egoísta, não é mentirosa, não é manipuladora ou não é insensível. O problema
é que não importa quantas explicações sejam dadas. O objetivo nunca foi encontrar a verdade. O objetivo sempre foi manter a confusão. Muitas vezes, a projeção acontece de forma tão sutil que a vítima não percebe imediatamente. Ela pode começar através de comentários aparentemente pequenos. O narcisista diz que você está exagerando, que é sensível demais ou que cria problemas onde não existem. Em seguida, essas observações se tornam mais frequentes. Logo depois, passam a fazer parte da narrativa principal da relação. Quando a vítima percebe, já está carregando uma identidade construída pelas acusações constantes do manipulador. Esse processo afeta diretamente a autoestima. Afinal, ouvir repetidamente que você é o problema acaba produzindo consequências emocionais. Mesmo que uma parte de você saiba que aquelas acusações são injustas, outra parte começa a absorvê-las. Surge a dúvida, surge a insegurança, surge o medo de realmente possuir características negativas que nunca haviam sido percebidas antes. É nesse momento que o narcisista alcança uma das suas maiores vitórias psicológicas. Ele consegue fazer com que você questione quem realmente é. A situação se torna ainda mais complicada porque algumas acusações podem conter pequenos fragmentos de verdade. Nenhum ser humano é perfeito. Todos cometem erros. Todos possuem falhas. O narcisista sabe disso. Por isso, muitas vezes, mistura distorções com elementos reais. Talvez você tenha cometido um erro em algum momento. Talvez tenha reagido mal em determinada situação. O manipulador pega esse pequeno fato e o transforma em prova de uma característica permanente da sua personalidade. Um erro vira identidade. Uma falha vira definição. Um momento difícil vira quem você supostamente é. Essa estratégia funciona porque pessoas honestas costumam estar abertas ao crescimento pessoal. Elas não têm medo de admitir imperfeições. Mas o narcisista transforma essa abertura em vulnerabilidade. Enquanto você está disposto a olhar para dentro e corrigir comportamentos, ele está usando essa disposição para desviar a atenção dos próprios problemas. Você continua se analisando. Ele continua evitando qualquer responsabilidade. Jung acreditava que o autoconhecimento exige coragem porque envolve reconhecer tanto qualidades quanto defeitos. Mas existe uma grande diferença entre fazer uma autoanálise saudável e aceitar acusações injustas como verdade absoluta. O autoconhecimento fortalece. A manipulação enfraquece. O autoconhecimento produz clareza. A projeção produz confusão. Quando você entende essa diferença, começa a recuperar algo que talvez tenha perdido ao longo da relação: a capacidade de distinguir sua própria identidade das narrativas impostas por outra pessoa. É por isso que muitas vítimas relatam uma sensação de alívio quando finalmente compreendem o mecanismo da projeção. Elas percebem que passaram anos tentando resolver problemas que nunca foram delas. Carregaram culpas que não lhes pertenciam. Assumiram responsabilidades por comportamentos que não praticaram. Defenderam-se de acusações que diziam muito mais sobre quem acusava do que sobre quem era acusado. Quando essa compreensão chega, uma mudança importante acontece. A vítima deixa de gastar toda a sua energia tentando provar quem é. Ela passa a observar quem está fazendo as acusações e por quê. Começa a perceber padrões. Nota contradições, identifica comportamentos repetitivos e aos poucos recupera a confiança na própria percepção. Aquela mesma percepção que havia sido enfraquecida pelos jogos mentais anteriores começa a se fortalecer novamente. No fundo, esse é o maior perigo da projeção. Ela não tenta apenas fazer você se sentir mal. Ela tenta fazer você carregar a escuridão emocional de outra pessoa. Tenta convencê-lo de que os conflitos internos do narcisista são seus conflitos. Tenta fazer você lutar batalhas que pertencem a ele, e enquanto você está ocupado carregando esse peso, ele continua livre para evitar qualquer confronto com a própria realidade. Mas quando você aprende a reconhecer esse padrão, algo muda. Você para de aceitar automaticamente tudo o que escuta. Começa a analisar os fatos com mais clareza. Aprende a confiar novamente nas próprias observações e percebe
que nem toda acusação merece ser carregada. Algumas delas precisam ser devolvidas para quem realmente as produziu. Se este vídeo ajudou você a entender melhor esses jogos mentais, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe nos comentários sua opinião sobre o tema. E agora, assista ao vídeo que está aparecendo na tela, porque ele vai ajudar você a identificar outros comportamentos que muitas pessoas demoram anos para perceber.